Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao 59º podcast Papo de Engenheiro. Hoje são 31 de março, né? que é 26 de março, mas é 31 de março. Você vai saber daqui a pouco por quê. Exatamente. Por conta disso. Exatamente. E hoje aqui o nosso papo, né? Sim, antes de falar do nosso papo, vamos mandar um abraço aí para os nossos telespectadores. Um abraço a todos os nossos telespectadores. Aos entusiastas, né? Entusiastas da engenharia, nossos amigos lá do grupo Papo de Engenheiro. Papo de Engenheiro e aquele grupo polêmico de política da engenharia. Aquele grupo, eu ainda disse que vai morrer gente. Vai morrer gente. O negócio ali facada, é sério. Vai ter facada o corte de dedo. Falando dos nossos patrocinadores, né? Que Exato. é CREA-RN. Quem mais? Percol Engenharia. Conhece a Percol Engenharia? Boa. Já ouvi falar. Quem mais? E o Homem-Aranha de Mossoró, nosso amigo Arthur. Arthur lá, o Homem-Aranha. Que palestrou na Conchucim. Vai palestrar e já palestrou. Hoje eu acho que nós estamos Line, de volta para o futuro. De volta para o futuro. Você vai ver que é de volta para o passado. Agora, rapaz, tem que falar com essa organização, porque às 13 horas é complicado ir para palestra, não é não? O cara com bucho cheio, sai do almoço, riscado ter um troço. E você logo amigo Charles, que tem um soninho depois. Cheio de serviço. Soninho, os projetos, os clientes todos em cima. Termina. Hein? Hoje um papo de engenheiro, um podcast super especial, né? Pra lá de especial. Pra lá de especial. Hoje nós vamos falar com uma pessoa aqui maravilhosa, que é o Marcos Matos, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, gente. Satisfação imensa tê-lo aqui. Marcos é o gerente técnico e comercial do Norte e Nordeste da Denver Suprema. Exatamente. Não é isso? Somente, viu? É muita coisa, não precisa mais nem ler mais nada do currículo do homem aí. O homem é solteropolitano? Solteropolitano? Meu sonho era vender tudo e morar lá, em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Calma. Ele é baiano, baiano. Solteropolitano, mas ele mora em Fortaleza. Mora em O homem é bom. Terra boa. Amigo, muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. O papo hoje vai ser sobre impermeabilização. Você que está com problema. Aqui, Marcos, a gente chove pouco. Chove pouco. E quando chove é um caos. Geralmente é assim. Porque a gente só lembra da impermeabilização no dia da chuva. No dia da chuva. Porque começa, perde o móvel, perde molha o cachorro. Como é que você diz? Perde a TV, perde a geladeira. O closet. Como eu cheguei um dia desse, estava lá, o carro no closet do cliente lá. Por quê? Porque o cara esqueceu de passar a impermeabilização na edificação. Só um detalhe. Ele gastou só 1,5 milhão na casa e esqueceu a impermeabilização. Um detalhe. Hoje vamos falar muito sobre impermeabilização. Falar sobre isso. Tá muito bom o papo. Acompanhe. É isso? Marcos, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, gente. Satisfação. Obrigado a vocês. Foi uma satisfação participar do papo com vocês aqui. Ter dado a palestra também foi muito bom. Segundo ano que a gente faz isso. Muita gente, bem organizado, um lugar muito bacana. Recomendo que todos que puderem ir, apesar de ser de dia, todos que puderem ir, assistam. O povo lá é competente. Exato. Na organização. Já pegou o know-how de fazer os eventos. Exatamente. Pegaram, muito bom. É bacana também falar sobre impermeabilização. Estou aqui ansioso para a gente ter esse papo interessante. É um assunto muito polêmico, né? Impermeabilização. Ainda assim, há muitos tabus, né? Ainda. Você falou, Toque, que é interessante e é muito comum. A pessoa gastou muito dinheiro e esqueceu de impermeabilizar. Isso acontece com obras pequenas, obras grandes, obras médias. Infelizmente, em termos de matéria, a impermeabilização talvez esteja sendo menos vista. Assim, eu quero ver um dia que você vai ter um prédio que vai ter lá a cerâmica é tal, a tinta é tal, o metal é esse que vai usar. Não tem construtora que faz isso quando você entra. Faz o checklist todinho lá. Permeabilizamos com determinada membrana. Isso sirva de atrativo, inclusive. Olha, eu vou comprar esse imóvel porque ele está mais protegido, eu vou ficar mais saudável. Vai ter meio ambiente, vai estar durável por mais tempo. Por enquanto, não está debaixo da terra, está debaixo da estrutura, ninguém está vendo nada. Isso, né? Assim, obras, tá lá, eu tenho uns alunos que hoje são engenheiros, são construtores, tudinho. Aí, professor, olha aí como ficou legal a alvenaria, no prumo, no nível, no esquadro, lindo. Eu disse, cadê a impermeabilização? Do baldrame, da sapata, cadê? É verdade. Você esqueceu. Fala, professor, foi mesmo. Eu disse, pois é, tem que se lembrar disso, homem. E aqui, Marcos, a gente tem um grande problema que é... A gente já teve, né, Charles? A gente tinha um grande problema que era que a gente rebocava. Isso eu falo há 15 anos atrás, há 17, há 20 anos atrás. Olha quando o Charles quando ele eu já nasci, tinha 60 anos. Quando eu nasci, já né? tem
Que era o famoso salitre. O salitre. Que o pessoal diz, né? O salitre. Aí deu a salitre. gente evoluímos. Isso. Importante. Nós evoluímos e passamos para a areia. Depois de muito tempo. Todo mundo lá na areia, a gente aqui no arisco. O pedreiro, era barato. Quando você dizia que ia rebocar com areia, o pedreiro já ia embora. Ele não queria nem ver. Foi uma mudança de cultura. Aqui tinha a questão de colocar, de fazer o reboco com arisco. Já viu falar? Já. Cada cidade tem um nome diferente para essa areia de cava. Mas né? um barro com areia misturada. Não, e outra coisa, a quantidade de material orgânico que tem dentro desse material é impressionante. Pra você ter uma ideia, uma carrada de arisco, quando eu era muito pequeno, sempre estava na frente de casa, né, para fazer a obra que nossos pais faziam, tudinho. Quando chovia, virava assim uma floresta de tanta coisa que nascia em cima, sabe? Então, aquele ficava na sua parede lá. Né? E às vezes acontece nascer mesmo. Não, aí nasce, ou seja, quando entra em contato com a água, com a umidade que sobe, o que é que acontece? Estoura tudo lá, né? Assim. E o salitre aqui na nossa região era um caos, né, Télio? Todo mundo reclamava. O cara gastava, em vez de impermeabilizar, o cara gastava milhares de reais botando cerâmica na casa todinha, no quintal, em todo canto. Depois você batia na cerâmica, ela tava fofa, né? Isso aí. Mas enfim, passamos, evoluímos. Né? Daqui a pouco a gente evolui, ainda estamos com tijolos. A gente aqui tem uma região muito salina, então tem tijolos que já vem com salitre naturalmente. Os sais minerais aqui são pesados. E essa cultura de impermeabilização também foi da época, né? A gente teve a transição também da época. Foi muito importante e hoje a gente tem casas extremamente de qualidade, sabe, Marcos? Aqui na região, porque a gente matou esse problema. Entendeu? Matou. Vamos chamar nosso comercial. E a gente volta para fazer nossas perguntas aqui. 59º podcast Papo de Engenheiro. Exatamente. Até daqui a pouco. Voltamos, amigo Charles. Ao nosso 59º podcast Papo de Engenheiro. Hoje aqui o assunto é impermeabilização. Um abraço aí para os nossos patrocinadores, para o CREA. Para quem mais? Percol Engenharia. E Exata Engenharia, né? Exatamente. E temos que lembrar também que a gente tem a questão do hub do CREA. Já viu falar? É muito bom, muito bom. Você já viu falar? No hub do CREA, você pode, como um representante, ir lá no CREA também. Exatamente. Né? O CREA disponibiliza aqui nas nossas regionais
Mossoró, Natal, Correia, Caicó, Açu, né? Pau dos Ferros. Um espaço para as pessoas trabalharem. Você pode ter seu computador lá, levar seu notebook. Você pode acessar as normas do CREA, né? Entendeu? Tudo pelo computador. Tem uma sala com ar-condicionado, um cafezinho. Muito um bom. lugar muito bom. É excelente. E bacana. você pode ter seu endereço comercial lá. Exato, é É o assim, importante. meu amigo Délio? É importante. É Você assim. que se formou e está atrás de um local, você pode criar sua empresa e colocar seu endereço comercial lá. Para receber Exatamente. correspondência, muito bacana. Isso, mano. E outra coisa, vamos falar agora também da campanha do Cimento, né? do cimento. Da Do Liga, cimento, da da Liga do Liga, Câncer de muito Mossoró. bacana, muito bacana. Então, se você pode ajudar a Liga do Câncer, aí você Exatamente. ligue para a Liga do Câncer e eles vão buscar o cimento na sua casa. Se você não quiser doar o cimento físico, você pode doar uma granazinha e o pessoal vai, né? Já Exato. tem o QR Code aí, Legal. tudinho para Um você abraço doar. pro nosso amigo Paulo, né? Paulo Paulo, né? Paulo Não? Neto. É isso aí. Tava bom. E hoje nós estamos aqui com um cara sensacional. É Marcos Matos. Ele é representante Norte-Nordeste, né? Assim? Denver Suprema. Da Denver Denver Supreme. Supreme. E assim, a gente vai falar sobre permeabilização. Exato. É assim, Como meu amigo foi, Délio? Marcos? Você entrou, você É. formou-se aonde? Pode ficar à vontade. Ah, tá E bom. Agora vamos falar Marcos, sobre sua Marcos vida. cria, veio para nossa É. Conchucinde, né? É, assim? exatamente. Palestrante, Um inclusive. abraço aí pro pessoal da Conchucinde, para Pedro, para Diego Carvalho lá. Exato. Né? Agradeço a Diz todos eles. Diego que trabalhou, ninguém sabe, né? É, mas que ele trabalhou. Eu trabalhou, me inscrevi é. em bem 15 palestras, não vou mais nenhuma, mas a feira lá de casa eu tive que levar, porque cada um era um quilo de alimento. Vixe, Maria. É isso aí. Marcos, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos falar sobre bem. impermeabilização. Eu sou baiano, nasci em Salvador, mas rodei bastante quando era pequeno. E eu sou formado em engenharia química. Maravilha. Então gosto bastante, puxo até nas palestras um pouco, para lembrar um pouco da área da química, né? Que tem tudo a ver também com os A produtos. química tem tudo a ver com a engenharia. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Quando a gente faz essas pós, essas coisas, a gente vê o quanto a química está na engenharia. É um bom casamento, né? É. Exatamente. E eu morei em Salvador por muito tempo, até que eu vim abrir uma filial de uma empresa também de impermeabilização em 2003. A ideia era passar só um ano em Fortaleza, mas eu bebi água de lá. Ah, não sai E mais não. acabou que eu nunca mais eu saí de lá. Não sai Tenho mais uma não. esposa, tenho 2 filhos, um cachorro. Então eu não Mas, saio mais de Fortaleza tão maravilha. cedo. Então Que legal. tenho ao todo aí uns 24 anos que trabalho com impermeabilização. E Legal. hoje eu Massa. cuido da gerência técnica comercial da Suprema, da Denver. A Denver é uma empresa nacional, ela foi comprada pela Suprema, um grupo multinacional, é o maior fabricante de impermeabilizante no mundo. Sério? Maravilha. Exatamente. viu? E eu atuo uma área pequena, que vai da Bahia até o Acre. Né? Só. Só. Somente, verdade. né? Ó, Interessante. tamanho da Europa. É só. Maior que a Europa. Muito Todo maior. verdade, é. Aí, assim, a impermeabilização é uma coisa que está intrínseca hoje praticamente em toda a Exato. obra. É para Verdade. estar, né? Nós temos como é que eu posso dizer? Nós temos um histórico, né? A impermeabilização era só manta. É. Eu volto lá quando o Charles tinha os 65 anos Que dele, é uns isso, 30 eu anos tinha atrás. 8, 6, Tem 8. uns 30 anos atrás. Aí a gente só... A parte de impermeabilização é manta, é manta, é manta. Quando foi, Max, você sentiu que quebrou essa cultura? Né? Porque antigamente quem queria impermeabilizar alguma coisa, 90% era manta. E hoje a gente tem produtos tão bons ou melhores do que a manta e pouca gente conhece. Como foi que quebrou essa cultura? Esse debate é bastante comum, é bastante usual. Mas eu diria assim, ainda tem muita gente que não impermeabiliza nada, seja construtora, até construções médias, até grande mesmo, não tem essa preocupação. Ou ainda de maneira precária, né? Ainda se usa bastante sabão. Às vezes na internet você tem que faz Pois tudo, né? é. Você passa um produto na massa e aí ele Bolas, impermeabiliza, com dá cimento, elasticidade, não é? tira empinge, frieira e traz a pessoa amada. É verdade. Atrapalha bastante, É. eu acredito, essa ideia. Precisa se valorizar. Por que eu digo assim? Quando alguém erra uma pintura, eu conto sempre assim, por exemplo, quando eu comprei um apartamento, eu ia demorar 10 anos para anotar, mas minha esposa, assim que entrou, percebeu que a luminária, né, aquela lâmpada no teto, estava torta. A gente ligou, a consultora veio, troque, não tem problema nenhum, resolveu. Se a pintura tem uma mancha, a pessoa vai lá, o pós-obra, o Isso. engenheiro que E- sofre e- sempre, e né? corrige, tem que né? ter uma paciência enorme. É. Ele vai lá, agora a impermeabilização, às vezes a pessoa gastou uma fortuna na piscina. Usou Isso. depois do revestimento extremamente caro, liga pra gente e pergunta: o que é que eu passo aqui para dar uma meladinha? Não tem mais, agora vai ter que já era. quebrar. É.
quando passa pela laje, passa pelas ferragens, enfim, então é muito complicado. Acho que ainda falta valorizar um pouco mais. Uma o coisa conceito de interessante que você tocou aí nesse impermeabilização. assunto, que é uma coisa bem assim, que as pessoas esquecem. As piscinas. As piscinas precisam de uma boa impermeabilização. reservatório. Inclusive... E tem uma coisa interessante, as piscinas têm sob pressão, né? E elas fazem com que não seja só com manta, tem que ter algumas coisas mais especiais, não é assim? Hoje, por exemplo, reservatório, a gente está falando de... Sim, pronto, você que fugindo constrói. da- Olha, fugindo esse do rapaz tema, aqui né? constrói E é dor de reservatórios cabeça. fantásticos, viu? Forma Aqueles de que- deslizante. Forma deslizante, para quantos mil litros? Qual foi o maior que você fez? Fiz agora 800 mil. Olha aí. Algumas cidades eu acho que não... quem fiscaliza já não tolera mais que utilize manta asfáltica. Não que não funcione, funciona, mas é um ambiente fechado, que você vai passar um prime, esse prime já vai ter um cheiro, e a pessoa vai estar lá dentro com o maçarico, que tem uns certos riscos, e o gás. Então, mesmo que você coloque exaustores e toda a questão de segurança, acaba sendo tanto difícil de usar, assim, insalubre. E tem outros produtos, de fato. Você tem membranas cimentícias. E para caixas d'água muito elevadas, a manta fica muito pesada. Existem Porque é um peso considerável, né? Considerável. É. E existem membranas, mas também existem mantas de PVC, mantas sintéticas. Que é o que está bem em voga agora, né? As mantas de PVC, é A assim? manta de Mas a manta PVC ela já vem pronta e a gente coloca dentro, Ela já vem né? pronta como se fosse uma manta asfáltica, mas ela é uma manta de PVC mesmo, é bastante flexível. Existe uma técnica para você montar, mas não tem fogo. E ela é extremamente leve. E ela é colada? A união é uma ela é solda? como se fosse uma solda. Isso. É como Então, se fosse uma você coloca ela lá, soldou o fundo, tudo, fica... Claro que precisa de mão de obra especializada especializada mesmo. Não dá pra Mas é bom. investir nisso e deixar, não, a pessoa que faz meu reboco aqui, ele vai usar, não, vai não, dar tem errado. que ser mão de obra Mas especializada. é um produto, inclusive, que tem uma vida útil de referência até maior. Ah, que Então, legal. já se usa. Já se tem para piscina, inclusive ela, que pode ser colocada também, Sim. mas inclusive com... na Europa se usa mais com detalhes, como se fosse uma cerâmica, como se fosse um cavalo marinho, azul legal, com que verde. já fica- É aquela que usa dentro das Exato. piscinas de fibra, que já vem... É como, né? É como Tem se umas fosse. piscinas de Só fibra que, que já vem com... só que ela fica ali, mais ou menos, ela não é colada, né? Ela fica por cima e fica bonita. É uma Fica tecnologia legal, porque já vem com detalhe. a Suprema Mas está trazendo, que e legal pouco a pouco está isso. sendo feito. Pega revestimento, pega tudo. Depois... Não precisa. Ela põe em cima do revestimento. Você pode deixar Concreto. ele todo... Não, mas se eu quiser, por exemplo, colocar ela como impermeabilização e depois colocar um revestimento, não pode, porque é de plástico, né? É porque acaba ficando inviável em termos de custo, né? Vai existir o poliuretano e outras coisas, membranas mesmo. Entendi. Você pode colocar e depois, Mas o se revestimento quiser, fechar. cola nela. Interessante. Não, no caso, pelo já entendi aí, ela é um revestimento. Ela já é um revestimento. Ela já é um revestimento. Você Uma impermeabilização e revestimento junto. Exatamente. Você Entendi. faz a parte estrutural e Exatamente. aplica ela. Pronto, acabou. Fica lá. E já vem decorado, né? Que você já falou aí. Tem umas que vêm decoradas, Aí, tem umas que que vêm massa. branca, né? Que legal. É uma Precisa de alguma tecnologia máquina que especial, Marcos? pra- Precisa. Sopradores, mão de obra pra- especial. E Vamos Pra poder trazer fazer as esse junções. treinamento Ai, pra que cá. legal. Acho bacana. Muito bom. a Suprema, ela tem no mundo uma academia chamada Sopra Academy. Sim. Então, não só para mostrar, sabe, pegar uma plaquinha, aplicar a membraninha. Entendi. Não, mas você pegar, chegar num banheiro, simular um reservatório e a pessoa aplica. Então, ele vai treinar. Que legal. Está sendo montada na de Feira de Santana e na unidade de São Paulo também. Então, você aplica, depois a gente desmonta e a próxima turma aplica de novo. Aplica Então, a novamente. ideia é que você consiga Aí, botar... legal. e aí Você podia treina- trazer esses treinamentos pra cá. Ou levar a turma para lá para a Feira de Levar a Santana. turma pra lá, né? leva o pessoal de Leva, Délio, que leva. trabalha muito com E isso. outra coisa que a gente, a Mossoró sempre diz que a gente sempre foi muito inovador, sabe? É, Nós temos é bem na vanguarda. mega empresas Ah, aqui que em bom. Mossoró, É. sabe? A gente quando tem uma coisa fora, novidade, em Mossoró também chega, uma das primeiras coisas que chega na cidade, muito bacana. E nisso, assim, pegar Mossoró e região para fazer um treinamento desse pessoal. Lógico, porque Entendeu? no entorno de Mossoró, num raio de 100 quilômetros, nós temos muitas cidades. Exato. E dá suporte para lá. Exato. Né? Muitas mesmo. Uma coisa que é interessante que você estava falando aí, que é eu quero saber agora de você sobre essa questão da potabilidade da água, quanto à questão das mantas asfálticas ou essa que você falou agora que é a... As membranas. As né? membranas. Que são membranas. Eu posso ter um reservatório de água potável impermeabilizado com manta asfáltica, ela nua lá, sem revestimento? Sim, não.
Primeiro cuidado que você tem que ter porque eu me a preocupo manta, ela com tem isso. um plastiquinho por cima. Isso. Então você precisa Remover. pra colocar um maçarico para poder exauri-lo. Mas há quem fale que, de alguma maneira, algum resíduo passa para... Você vai ter ensaio de potabilidade. Sim. Mas há quem diga que, ao longo do tempo, depois de muito... Isso está sendo estudado ainda, então é meio controverso. A princípio, pode. As empresas têm suas fábricas, têm seus laudos de potabilidade. Mas Então, também não está sendo muito o ideal é que usado manta asfáltica em reservatório que mesmo, você né? aplique e ponha um revestimento de segurança por cima, seria o ideal para um reservatório? Para quem quiser ser mais ortodoxo, sim. Mas hoje o uso de manta em reservatório Porque deixa eu lhe tá explicar caindo uma bastante. coisa aqui, Délio. Eu já fiz algumas inspeções prediais e eu peguei já 2 reservatórios. Não vou dizer onde foi, mas é o seguinte, lá os reservatórios superiores, eles foram impermeabilizados com manta asfáltica, certo? Tava lá, nu, limpo e seco, e a água em contato com o impermeabilizante, né? Que é a manta asfáltica. Exato. Só que a gente tem um porém aqui na nossa cidade. A nossa água aqui é muito quente, porque a nossa água vem de poços profundos. Então ela chega na torneira como se você tivesse um chuveiro elétrico ali, entendeu? É muito quente. Ela sai do poço com 80 graus. E isso vai para a tubulação e vai chegar na sua casa. Aí o que eu notei nessas mantas foi empolamentos, entendeu? Vários buchinhos assim na manta asfáltica por conta talvez da temperatura. E também a parte de, eu acho que é mais a parte de aplicação, né? Porque manta de certa altura ela tem que ser clipada, né? Não, mas não era a parte superior, sabe, Délio? Era assim, passando uns 50 centímetros da borda para dentro, você já notava vários buchos na manta. Aí, assim, você me explique aí se é viável ou não botar essas mantas em reservatórios Tem uma desse faixa, tipo. mas está caindo bastante. Hoje eu diria assim que a grande maioria dos reservatórios não são mais feitos com manta asfáltica. manta asfáltica. Manta líquida, Por né? isso e por outras coisas também. Suas membranas e PVC e outros, argamassa polimérica, argamassa flexível. Você né? trabalha muito com essa massa utilizado. polimérica, né? Seria a massa polimérica. Mas voltando, você fez a pergunta, eu acabei que eu fugi da redação, né? É. Primeira pergunta. A manta asfáltica e a membrana, assim, a vantagem da manta, por exemplo, ela já tem uma espessura fixa. Sim. A membrana, quando vai ser colocado, chamada manta líquida, você precisa controlar bastante. Para ter aquela espessura. Que é uma coisa que tem que observar bastante. Porque senão o que acontece? Eu vou aplicar a membrana, que são, seja ela de PVC, seja ela acrílica, seja ela membrana de silicone, tem vários tipos de membranas. Mas eu não posso ir pelo número de demãos. Sim. Eu preciso ver quantos quilos. Você tem que ter um no medidor. metro O ideal é que você quadrado. tenha um medidor. A princípio, Mas quantos não tem quilos por como. metro quadrado? Esse é o problema, não tem como medir. As Tem, fábricas. eu tenho um medidor de espessura. Eu mas de tenho. pintura, Mas esse é o da problema. pintura mesmo. Mas você vai furar a manta se você furar. Não fura, não precisa furar. Qual é o problema que aconteceu com o advinto das mantas líquidas, né? Que não está na norma, né? Está na norma membranas acrílicas, membranas com ou sem adição de cimento e tal. Mas membranas muito comerciais, muito para o varejo, acabam rendendo bastante, são bonitinhas, mas depois que seca o solvente ou seca a água, a espessura de filme seco, que é um termo que se está estudando bastante agora, ela é muito baixa. Sim. Então, o que se precisa ter? Membranas, digamos, membrana acrílica, membrana de copolímero acrílico, que depois que ela seca, ela me deixe a espessura de filme seco que eu preciso. Que tem que ser no mínimo 1 milímetro por norma. Entendi. Porque As aí melhores essa espessura vai marcas- proteger. Vai proteger. E é ela que eu tenho que garantir. Sim. As melhores marcas já tem. Tem na ficha técnica, vai ter lá. Quantos quilos por metro quadrado vai dar, sei lá, 2,5 kg por metro Entendi. quadrado. Vai dar 1 milímetro de espessura. Se você colocar mais, vai dar tanto. Se você colocar menos, vai dar tanto. Então, o que é que o construtor tem que fazer? Ele tem que, de alguma maneira, vigiar o consumo. E não Sim. quantas demãos eu dei. Porque a demão, Entendi. a pessoa pode chegar com a mãozinha mais fraca, ela ir daqui até molha Natal. menos o rolo ou o pincel. Exato. É assim? É. É igual a pintura, né? Ou ao É, contrário, é igual se eu pintura. colocar cheio demais para acabar rápido, eu posso solar, tipo, Isso. fosse um bolo. Isso. Então, é necessário dar quantos quilos por metro quadrado, com todo cuidado. Então, membrana, ela é muito boa, mas outra coisa é, às vezes, a base. Então, mesmo em construtoras grandes, construtoras boas, quando você vai ver como é que está a base para aplicar agora, está rugosa demais, está com vales Vales e áreas baixas, e montes, picos, né? né? E picos. É. Então, então aqui a espessura foi maior, quem sabe até mais do que devia,
consumo vai lá para cima, aqui o consumo foi mínimo. Até o tipo de aplicador tem que ter cuidado com isso, né? Você não pode ser Rapaz, rugoso, nem pode isso ser... Isso daí eu sinto muito na pele, porque é importante, aí é onde chega. Quando a gente parte para a industrial, aquele negócio que a gente estava conversando no podcast passado, né? Quando a gente parte para a industrial, tem que usar os melhores produtos. Tem que usar um Denver, tem que usar de outro, ou de qualidade similar. Porque aí onde... Porque eu já peguei caixa... É o barato que sai caro, veio né? o técnico aqui, caixa d'águas grandes, Sim. veio o técnico aqui, me disse como é que fazer, fez tudo, mas esqueceu um detalhe que era a tela. Fez o orçamento, o cara técnico. O rapaz de uma fábrica, não vou dizer qual é, lógico, mas veio de um cara técnico de uma fábrica e esqueceu a tela. Nesse mesmo Aí condomínio... nesse daí eu tive problema, sequei a caixa, apliquei outra de outra fabricante, fiz toda a impermeabilização. Vai durar uns 50 anos. Pra você ter uma ideia como é interessante a parte técnica, que é importante demais em todo o processo. Nesse condomínio que eu peguei essas mantas asfálticas buchudas lá, empolada, e um problema sério. Lá tem 4 caixas d'água de 10 mil litros, que elas são subterrâneas. Então lá recebe da concessionária e joga para lá em cima. Todas elas quebravam. Viviam quebradas. Aí, ou seja, o que era? O cara não prestou. O técnico veio de Salvador, consertou as caixas lá, com fibra, com tudo no mundo. Mas o cara esqueceu que tem um golpe de ariete. Tá entendendo? Ele não pôs a válvula. Então, quando desliga a bomba, a coluna todinha, que tem quase 40 metros, faz o quê? Retorna e dá aquela cipuada na caixa e ela quebra. Essas coisinhas. São detalhes. Não é? Até a própria tela. Se botar esticada demais, dá problema. Se Já dá botar problema. enrugada demais Dá também problema. dá. Ou eu seja, sinto falta, Marcos. é A gente vai muito para a prática, né? Sinto falta de uma máquina de aplicação. Então, assim, se eu puder fazer você, como gerente técnico e comercial, se eu puder fazer um apelo, eu acho que está na hora de trazer máquina. Entendeu? Máquina. Porque, beleza. Aplicar tem um consumo que uma máquina que a gente faça isso num dia só. Entendi. Existem máquinas que você dá o consumo, né? Vamos dizer, eu acho que tem que ter as camadas e tudo. Pra mas existe aplicar. uma máquina que você coloque lá e... Tipo no mesmo dia. wireless, Um airless, né? não é? Porque Entendeu? cada vez mais está ficando Pode ser mais... aplicado? Pode. Algumas membranas já podem ser aplicadas airless. Com airless, né? Mais a argamassa polimérica. Porque a argamassa polimérica, acredito eu, principalmente em grandes reservatórios, que é o que sai mais, né? Sai. Não sei a questão da membrana. Mas eu acredito que uma máquina... Porque cada dia mais está tendo muito problema com a questão da mão de obra. Então, e além da mão de obra, a questão da segurança. Porque você vai investir quanto num reservatório desse de 800 mil Não, litros? exato. Você está entendendo? Quanto é para você economizar na impermeabilização? Exatamente. Não é, Márcio? E você coloca assim, não, tem que ser 3 horas ou 4 horas entre demãos, né? A gente espera não... Como é que eu posso dizer? A gente espera as 3, 4 horas e às vezes nem as 3, 4 horas dá certo colocar porque é um ambiente fechado. Às vezes com exatamente. Com uma certa umidade do isso. ambiente. E outra coisa é importante, os processos. O cara vai lá, aplica uma mão, aí você tem que esperar 3, 4 horas. Aí o cara não, daqui a meia hora ele aplica de novo. Aí de novo e de novo. É assim? E o problema da água é quase um chavão para o nosso meio. Mas a água 99,9% certo é fatal, porque a água não perdoa. A água não perdoa, ela ela não é perdoa mortal. seu 0,1. Não tem boquinha. Ela Errou, ela passa. E o que é pior que às vezes ela brota aqui, mas você não sabe de onde ela Não é dali. E agora ela brota aqui, mas tá um tempão. E pior quando você posterga, que aí você vai colocar o quê? Uma calhazinha para que a água que tá passando pela laje da garagem. E aí você vai postergando, por isso que eu falo, a conta vai saindo muito cara lá na frente. Quando a gente Mas tem esses pods aí, a gente usa os traçadores químicos para saber de onde é que vem. Meu amigo, às vezes vem de longe, Exato. de um lugar distante, sabe? E você nem imagina. Mas eu acho que assim, tudo começa nas ideias, né? Trazendo até Platão, né? Tudo começa na mentalidade. Então, assim, temos cuidado com tudo. Às vezes eu vou para palestras, às vezes, de empreendimentos que, nossa, é um desafio de tecnologia, o concreto é feito com gelo e é uma engenharia danada. E eu sei que que o construtor está me pedindo a quantidade mínima do produto mais básico numa área dessa. Então não precisa. Por que eu gasto compra com um porcelanato de 5 mil reais o metro quadrado? Exatamente. E quer pagar 15, 20 reais o metro quadrado do em termos de construtora, treinamento. Mesmo a argamassa polimérica, por exemplo, você não pode colocar água. Se você não vigiar,
quem vai aplicar, tem excelentes aplicadores, inclusive de mão de obra própria, sempre tem. Mas sempre tem aquele que dá aquela molhada antes, porque precisa molhar, Foi ele está almoçar. só umedecendo. Não, na outra demão ele molha de novo. Aí depois ele aí molha matou, mais um pouquinho, matou. mas daqui a pouco você tem Aí já uma matou. sopa. Uma sopa ali, já perdeu a Ele resistência. vai dizer, não, mas eu não acrescentei água. De fato, ele só misturou a resina, mas essa umedecida em excesso, você já está com problema. Vamos trazer esses esses treinamentos para cá, né? Maquinário, tem algum, Marcos? Diga assim, porque eu quero que não, eu sou aplicador, né? Em grandes reservatórios, mas maquinário, tem algum? Existem, sim, existem. O próprio Airless, existem outras máquinas também que você pode utilizar. Uma coisa que eu achei arretado, para você saber, além de fazer os testes de estanqueidade, né? Para você ver com tensão, né? Com a parte elétrica que você aplica na manta para saber se tem vazamento naquele local. O Hollister, né? Holiday. Holiday. É interessante aquela técnica, não é? É bom, sim. Muito legal. Aí, ou seja, se tiver algum canto que esteja complicado ou esteja frágil, já vai. Todas têm, assim, seus prós e seus contras, que eu acho que o Holiday tem uma pequena limitação que é na junção da manta ele não funciona. Nas emendas, né? Nas tem emendas ele não coisas, funciona. É fantástico. É Você legal. tem um controle de qualidade depois, eu acho que é fantástico. Só. E assim, trazer para cá, né? Hein? Trazer para cá os treinamentos. É trazer um treinamento mesmo, bastante técnico. Porque ele podia fazer uma parceria, né? aí já com o Sinduscom, tudinho, com o Senai. Então, e um belo dia aqui, isso hoje. um belo dia aqui, junta os profissionais de várias empresas, leva lá e faz esses treinamentos aí. Uma semana aí, ideia. toda noite, né, não, Dé? Boa ideia. Seria interessante o Sinduscom trazer isso. Principalmente, a própria Denver. Principalmente é a prática, sabe? Ter um prédio desse aí, rapaz, vamos botar a mão na massa aqui, como é feito lá como diz que lá. fora, né? Então agora estão trazendo para São Paulo e Feira de Santana. Muito, muito bacana. E assim, quais são os maiores desafios técnicos assim das impermeabilizações, né? Nos grandes edifícios hoje? Eu diria, essa parte da mentalidade é a primeira coisa que a gente precisa ver, não só como um custo a ser minimizado ao extremo. Lógico que a gente tem que minimizar custos, faz parte da engenharia. Mas de maneira otimizada, né? Que é da necessidade. É muito mais barato impermeabilizar agora do que consertar depois. Depois, talvez seja uma agência de projetos, você acredita? Isso. Porque existe a matéria, projetos de impermeabilização, e muitas edificações nascem sem um bom projeto. Às vezes até ligam para a gente, eu posso indicar, mas eu diria, você fica muito na mão dos próprios fabricantes. Que é bom, uma boa fábrica, uma fábrica honesta, vai trabalhar bem. Exatamente. Mas um bom projeto de impermeabilização é fundamental. E um projeto que converse, olha, é muito comum, se faz a impermeabilização, aí depois se fura a impermeabilização. O cara vai lá e meteu um prego, ou um parafuso, exatamente. o cara fixou a antena, aí muito meteu lá, problema. né? Tem esses os bons bons aplicadores, eles sempre tem alguém, tipo um supervisor, um gerente, um engenheiro que trabalha com ele, que fica dentro da construtora, ó, vendo como é que está o substrato, brigando para separar a minha área, né? Isso. Eu até vi uma palestra de uma implementação de um prédio muito grande lá em Fortaleza, que a gerente dessa aplicadora brigava pela cremalheira, para poder ter espaço para levar as mantas, porque senão subia tudo menos isso. Sim, Quando você entendi. tem esse cuidado todo, é bom, mas ela tem que tomar cuidado com o antes, como está a minha base, Sim. com o durante, porque não tem ninguém andando, né? Eu aplico uma membrana agora, o que adianta? A membrana é mais cara do mundo, a pessoa pisou por cima. Lascou E como o procedimento. E como depois, eu tenho que passar uma tubulação, tem que passar isso aqui, Fixar uma antena, uma elétrica, alguma coisa, não é assim? Então são desafios da compatibilidade de projetos, conversar. Mas a princípio Precisa do projeto. Ter o projeto de Não é assim? impermeabilização. Eu paguei umas cadeiras com o Renato Saad, não sei se você conhece lá, e ele tem a menina lá, Fabiana, que também eles são fantásticos, né? E tem Paulinho bons lá, projetistas. No Nordeste aí, tem assim, bons projetistas. Aqui também tem bons Eles projetistas. primam muito por essa questão do projeto, de impermeabilização. A gente quase não encontra, né, Dé? Rapaz, encontra, né? Os meus eu faço projeto de Não, os impermeabilização. seus, mas assim, quando você vai ver numa tem, obra... É outra cultura que se mudou em Mossoró. Sim. Eu vou agora fazer uma propaganda de um colega nosso, que é Cristiano colega. da Cristiano Proel. da Proel. Que foi Um abraço, ele, Cristiano. há muitos anos atrás, né? Antigamente faziam seus prédios e não tinha o projeto de fachada. Era.
Pois é. Entendeu? Aí foi, pelo menos eu que tinha visto, lógico, pode ter alguém ter visto antes ou feito antes, mas o primeiro que eu vi foi o dele? Foi num prédio que a gente foi executar lá, a parte de piso industrial, e tinha esse projeto de fachada. Interessante. Legal. Entendeu? Era uma regra geral. Não, se tem viga, você coloca junto. Se tem pilar, você coloca junto. Nos fale aí sobre a questão da impermeabilização de Hoje- fachada, porque muita gente diz que é desnecessário, mas não é. É importante. E para complementar, amigo Charles, aí hoje a gente tem muitas empresas preocupadas com projeto de fachada, muito projeto de impermeabilização. Hoje já Isso. tem aqui na região. Inclusive, a gente tem várias pessoas muito boas. E tem uma coisa engenheiro muito bom importante em que Fortaleza. eu vi, achei uma coisa interessante demais, que foi Isso. até nosso amigo, foi Paulinho lá quem nos deu essa matéria, sobre as fachadas precisam respirar. Você não pode vedar a fachada. É assim, Marcos? Exato, Nos tem que tomar explique aí, cuidado. você que é o craque aí da história. Precisa ter cuidado, daí a importância de um bom projetista mesmo para poder especificar exatamente essas áreas, precisa impermeabilizar. Mesmo as que tem pele de vidro, né, que chama, né? Sim. Precisa ter áreas que precisam ser impermeabilizadas mesmo, né? Eu lembro que eu estava numa cidade que a pessoa tipo assim, agora ia aplicar o revestimento de vidro, tipo, 3, 4 meses depois. Sim. Mas até lá... Ficou tudo exposto ia lá, ficar né? tudo exposto. Então, E outra precisa- coisa, atrás da pele de vidro, tem toda a parte de concreto que fica lá, tudo em que precisa desse trabalho. Precisa de proteção. Não é precisa, assim? sim. E é um trabalho específico, porque tem a questão da temperatura, É. do local. Aqui na nossa região é uma coisa, lá para o sul e sudeste. E né? aqui a gente tem uma diferença, a gente tem um agravante aqui, que nossa amplitude térmica é muito alta. Muito alta. Entendeu? Então, É. nossas estruturas trabalham mais do que... É no sol escaldando pela manhã e à noite é uma brisa. É. É uma brisa. Até que especifique, projete algum tipo de membrana acrílica antes, ou poliuretânica, antes de colocar o próprio selante, né? Você abre ali, sim. coloca a primeira membrana, depois o céu, depois fecha com Como se o fosse um selante. primer, né? Como se fosse um primer. Ele vai ficar solto, né? Mas Sim. é porque se passasse água em todo caso, e é elástico, né? Uma Sim. membrana bastante Entendi. elástica. Um pouquinho para cima, um pouquinho E abaixo. você fala nas juntas E de dentro. movimentação lá, tudo, Nas né? juntas, É, muito bacana. E as pessoas esquecem disso. Bota só, às vezes, o tarucel lá e bota o selante. Pode projeto, e dá sabe? A problema. gente precisa trabalhar com os Essa- europeus e essa americanos, casa- europeus, essa casa que eu fui tudo é projeto. Tudo é projeto. É. Entendeu? Então é melhor você estar aqui no ar-condicionado projetando alguma coisa, porque o cara tá lá no 25º andar, com as pernas doídas. Hoje eu subi, japonês. hoje a fábrica estava sem energia, eu subi 6 andares. Você tô aqui com as pernas que não aguentam. É um menino. 6 andares que é o dobro. 6 andares que é o dobro, porque lá o pé direito é duplo. Então são 12 lances. E como ele pode conversar, por exemplo, você tem uma laje que vai usar manta, está bem Exato. especificado, mas eu tenho, sei lá, uma varanda, e na varanda não tem um cota, então não pode manta. Então, Sim. de repente, você pode ter áreas com membrana, áreas com manta asfáltica, áreas com manta PVC dentro da mesma Esse é que é o estrutura. projeto. Exatamente, porque ele É. vai estar adequando. Eu não tenho tempo. Eu queria uma coisa que fosse mais rápida. Então, às vezes, para a mesma área, a gente nunca fala, senão deixa o consumidor sem saber. Pode usar isso, aquilo, outro. Mas, a rigor, você tem vários produtos Sim. que podem ser usados para a E mesma pode ser umas área, soluções mas rápidas. cada um vai lhe é. atender. E De um uma bom maneira projeto diferente. conversado, ele vai poder adequar É. cada produto a uma necessidade específica. Porque né? esse tipo... Olha, uma coisa que é grave em apartamentos, as coisas tudinho, eu acho assim, são varandas e banheiros. É verdade. Né? São os o calos. calo, são os Os calos. calos. Aí tem soluções para isso, não tem? Tem soluções para isso. E E muito assim, boas, é o inclusive. projeto de impermeabilização. E pode tanto, além das mantas, podem ser membranas, podem ser argamassas poliméricas, as chamadas flexíveis, que a norma chama de membrana, com adição de cimento ou sem. E podem também ser membranas acrílicas. Pode ser vários produtos, na verdade. O acrílico nessa domina área. geral, né? Domina Acrílico. geral. E o segundo lugar seria o poliuretano, né? Seria o poliuretano. Agora, o poliuretano tem a questão de não ser legal para áreas externas, né? Não pode ser Não, muito é box. ultravioleta, né? É porque existem poliuretanos que não podem Isso. ser É para área assim? externa. Então, de cadeia aromática, tá vendo eu falando de química? agora. Aí, tá vendo aí? E os de cadeira ali, resumindo, existem poliuretanos que podem, da mesma fabricante. Você Sim. vai ter várias linhas. A linha que pode ficar exposta, a linha que não pode ficar exposta, e a linha, inclusive, transitável, que pode passar um Sim. carro por cima. É porque eu já vi estacionamentos assim que os caras mostraram o antes e o depois com produtos que não podiam. É. Tá ali.
E assim, degradou Que é uma rápido. bobagem, Principalmente não é? o epóxi, Isso né? não deveria acontecer. Né? Não deveria acontecer, porque aplicou, não foi assim? Outra poliuretano é que a poliuretano na base dela não pode estar úmida. E às vezes Isso. você tem muitas obras no Totalmente litoral. É. Eu já parto do princípio que a laje vai estar, a qualquer hora do dia, ela vai estar um pouco úmida, mas você tem que passar se um for no primer. Tem que litoral, passar um primer. É, Pra no pra caso- base de água. É, É um primer em base epóxi, inclusive. Base epóxi? É, base É, epóxi. aí, legal. A base poliuretano, base epóxi, para poder ele evitar que aquela umidade... Que é um detalhe bom, às vezes tem reservatório que dá problema de corrosão na laje. na tampa, né? na tampa, na laje. parte de dentro. Na parte superior. Você pode colocar esse primer epóxi também para evitar que passe vapor e que A condense. maioria Boa. dos construtores esquecem que tem que impermeabilizar a tampa. Detalhe. E outra coisa, evapora. Fica lá molhado o dia todinho. É assim? Exato, exatamente. Aí daqui a pouco estoura a ferragem, estoura tudo. Não é? Aí é interessante, essa do poliuretano tem que ter cuidado. Porque o projeto já determina a sua aplicação, não é assim? É verdade. Um bom projeto ele vai poder adequar tanto as necessidades por espaço, muitas vezes por tempo mesmo, coisa Sim, mais rápida do entendi. que outro, ou por agressividade, ou estar no sol, ou eu quero ganhar um pouco, eu quero que absorva mais, eu quero que tenha uma refletância maior e fique mais fresco dentro. Sim. Então você pode puxar produtos mais para lá ou mais para cá. Então, duas dúvidas que é também muito comum quando a gente faz parte de reservatório, de piscinas e tudo, é a questão da tubulação. Acho que ali é um ponto de vazamento que É crítico. sempre dá uma dor de cabeça, sabe? É crítico. Sempre dá uma dor de cabeça. Tem algumas novas soluções. A gente lá no grupo, não sei se a gente participa, tem muito pessoal de Santa Instalador? Catarina. Sim. Ele inventou muito bacana. Aquele não lembro flange? agora. O flange? É tipo fosse um flange que você concreta junto Isso. com a tubulação. É um flange. Aquilo uma É legal ideia aquilo. Tem, muito bacana. as fábricas já tem, a Suprema tem, outras fábricas Sim, também tem. inclusive. Entendi. Uma solução interessante, assim, a minha concepção, eu já tenho ajeitado algumas coisas desse tipo. O que é que acontece? As vibrações, elas são transferidas para as tubulações. Porque você tem bomba, você tem filtro, você tem motores, você tem tudo. Isso se mexe, se balança. Quando você liga, quando você desliga, quando está funcionando. É ou não é? Junta elástica, borracha no pé da bomba, entendeu? Calçozinho ali, vibra-stop. Você nunca mais vai ter problema com essas Fora tubulações. que a saída tem que ser uma saída rígida. E É. às vezes você tem uma saída flexível e a pessoa impermeabiliza naquele troço que vai Aí se lascou. mexer. Você tem ideia de como a gente não precisa melhorar muito. Vira um carro, né? Assim. Exatamente. Aí assim, não você tem o você que- torna a coisa flexível, que aí você não vai transferir. Ainda mais quando são piscinas ou reservatórios gigantes, que você tem bombas gigantes ali trabalhando. E piscina Né? piscina e esgoto tem um grande problema, que é a questão do cloro, né? Cloro Sim, o e, cloro. e no esgoto o produto químico. O Então, se não cloro for é químico, o produto correto, mesmo flexível, ele vai lá e corrói. corrói. Não é já assim? mas existe. Temos já. mantas aí ou Temos membranas muito boas específicas para para isso? ETE, inclusive. Pra também. ETE, Se né? usa, híbridos de epóxi com alcatrão de hulha. Com ou sem alcatrão de Sim, hulha, né? show. Alguns Como é locais o não nome? querem Como é que se usar. dá o nome? O Trans? nome- Alcatrão, Alcatrão de Alcatrão. hulha. Sim, alcatrão de hulha, já vi falar. é o que impermeabilizava os barcos antigamente, né? Exatamente. Essa base, junto com a epóxi, é a base de várias membranas. Agora, algumas obras ou alguns locais não permitem o uso de alcatrão, aí você tem essa versão sem alcatrão também. Certo. Mas ele com alcatrão, a resistência química Para a ZET, é né? muito boa. Para o leigo que não sabe, muito as bacana. ZET são estações de tratamento de esgoto. Né? Ele Exatamente. mistura E os dois é componentes, Corrosivo aquilo ao extremo. pinta, e é muito bom. Né? Mas aí com essa solução aí, E é uma pintura, né? Eu não tenho emenda, eu não tenho recorte. Ah, legal. Ela é rápida, né? ou seja, você transforma aquilo ali tudo em uma E unidade. como tem epóxi, a durabilidade em termos de aderência, se tiver, lógico, limpo, tudo bonitinho, ela é muito longa. E como ela tem a proteção química, ela acaba que mistura uma boa aderência e uma boa proteção química. Uma aí, boa proteção muito química, massa. né? Químico-físico, né? Porque Mas aí esse que eu segura a falo, onda. Mas se brincar, ainda tem muita gente colocando argamassa polimérica para tudo. E eu- e nós temos, eu gosto muito de ter, mas assim, tem muito mais coisas além da E acharam que asfáltica da argamassa polimérica. Achar que a argamassa polimérica é a solução para tudo, né? E outra, nós estamos concentrando em reservatórios gigantes de 30 e poucos metros, que é um reservatório que você pode colocar o ferro do mundo todinho, mas ele ainda trabalha. Trabalha. E trabalha muito. Tudo Então, a gente se tem que mexe. partir para soluções mais flexíveis, E outra né? coisa, reservatórios são dinâmicos.
hora tá cheio, hora tá meio, hora tá seco, hora enche de vez, hora enche, seca de vez. Não é assim? Trabalha muito. Exatamente. Isso, as mantas e as membranas também trabalham. Também trabalha. Olha, amanhã ou semana que vem, a depender de como a gente imagina que dia é hoje, vai ter uma palestra de um aplicador que é especialista em membranas e dessas mantas de PVC e em reservatório, em laje. Se eu não me engano, é às 15 horas. De amanhã, semana passada. E volta eu já tô ficando e bem volta doido. para o passado. Eu já tô ficando bem doido. Você imagina onde é que eu tô. Hoje é para ser 31, que vocês não estão assistindo. Mas a gente tá, na realidade, no dia 26, que tá tendo a Construcine. Então, hoje tá um caos. A Denver consegue dar um suporte técnico bom Consegue, aos aplicadores, aos construtores, tudinho? Consegue. Tem um corpo técnico. Aqui em Mossoró tem, não tem? Bom. Vende bem já? Vende. Aqui em Mossoró é fantástico. A Denver tem vários locais, né? Massa. Vários locais. Legal. Ela tem um corpo técnico muito bom, muito solícito. É uma turma muito boa, assim, em termos Engraçado. de pessoas, né? Há uma preocupação grande de trabalhar com pessoas que sejam, no mínimo, gente Comprometidas, né? boa, que é muito além disso, né? São professores, tem uns que eu chamo até de professor, pelo saber bem elevado, tiro minhas dúvidas. Mas pessoas muito solistas, muito bacanas de trabalhar. Engraçado que eu tive a gente procurando solução para reservatórios e encontrei um em São Paulo, foi no Rio de Janeiro. É um cara que chega com a manta já, como fosse uma piscina. Você coloca lá dentro, prega ela na palma, mas a solução é fantástica. Não sei, não resolveu essa pode ser essa membrana que você falou aí, não é? Mas ela já vem pronta, aí ela vem toda, não tem emenda não. Ela vem sim. pronta, aí vem toda enroladinha, você chega dentro do reservatório, Instala lá. Fantástica a solução. Pois é. Para baixo reservatório. Quando começa a altura, é mais imensos, complicado. aí é outra conversa, né? Mais complicado. Mas, assim, é como eu disse, tem solução para tudo. E também, na solução, você tem que ver as vantagens e as desvantagens. Isso. Porque uma solução dessa aí, beleza, resolve. Mas quando eu estou lá com 30 e pouco metros de altura, eu tenho que colocar um guindaste para colocar isso lá dentro. O que eu acho mais interessante são as intempéries e as químicas. Porque aqui, a nossa região, aqui, como eu disse a você, a água é muito quente. Muito quente. Você vai, talvez, lá no hotel que você esteja, que você for tomar banho, aquela água, talvez do chuveiro lá, não seja do chuveiro elétrico. É da água da rua mesmo. Né? Da concessionária. Então, assim, a gente vê muitos problemas aqui, né? A área de Fortaleza, todo lugar tem. A água de Fortaleza é muito salina. Aqui também. Tem até umas pessoas que falam assim, não, eu não bebo água lá, só bebo... Não, se beber, morre. Só bebo água. Se beber, morre, mineral. Hoje. Porque se beber o tempo atrás, é cálculo renal garantido. Eu não posso ter cálculo renal. Mais do que eu já tive. Não, seja bem-vindo ao clube. Né? Seja bem-vindo ao clube. Mas se você não beba mais nunca água da torneira. Eu não quero participar dessa competição, não quero. Aí, assim, o calcário aqui, ele também agride muito as membranas, a manta, certo? Porque vira uma crosta. Nós temos um hotel aqui chamado Hotel Termas. O Termas é um hotel que tem um poço profundo. Eu conheço. Você conhece lá? Então são as águas termais. Mas tem muito calcário. As piscinas, que são naturais, lá não tem revestimento, não. Lá é pedra natural. Você olha assim, tá todo comatado, sabe? Parece assim que você passou um revestimento, mas não, é do calcário. O próprio calcário. É o próprio calcário, ele fecha tudo. A companhia de água aqui tem problema com a tubulação de 200 milímetros, tudo. Fecha tudo. Essa aqui é engraçado. Tem ele vai lembrar, se eu estiver assistindo, ele vai lembrar quem é. Um grande cliente nosso e também gente fina, amiga e tudo. Aí ele fazia reservatório e não colocava manta, não colocava nada. Fazia isso é um caixa d'água pequena, lógico, com essas proporções, mas de alvenaria, né? Não é de concreto não, sabe? Aí ele enchia a primeira vez. Aí, fulano, tá vazando. Espere 6 meses. 6 meses. O calcário é impressionante. O calcário fechava tudo. Fechava. E fecha mesmo. Rapaz, ele não botava manta não. Não botava manta, ele fazia o reboco interno bem feito, não sei o que, mas não, espera 6 meses. Você pega aqui. Eu não estou dando ideia, mas mudei. E eles são caixas d'água pequenas, né? É assim mesmo. De alguma coisa. Mas, não, pode esperar que daqui a 6 meses fecha. Lá na minha casa, lá tem um poço profundo, 140... Profundo não, razoável, 140 metros. Aí a cada 6 meses, 1 ano, você tem que tirar toda a tubulação, que é de 50, para desobstruir. Top tudo. Lá ninguém cola mais nada, é só encaixado, porque entope tudo. É um negócio impressionante, homem.
Aí assim, a gente tem esses problemas. E as mantas aqui sofrem com isso, como eu disse a você. É o calcário e é o calor. Né? Mas me tire aí uma dúvida. É potável ou não é a manta asfáltica para armazenar água? Ela é potável, você precisa tomar muito cuidado com aquele plástico que fica. Sim. Porque você vai aplicar com fogo, mas vai exaurir o plástico de proteção de cá. Certo. Mas às vezes esse aqui fica... A da face a sua fica. água quente vai destruí-la todinha. Sim, E ela vai sair contaminar. pela tubulação e às vezes o bebê já basta de microplástico na vida Eita dele. lasqueira. Então precisa exaurir. E fora isso, há estudos, né? Eu falei que foi um projetista que falou, olha, o pessoal está estudando para ver ao longo dos anos se de fato passa alguma coisa para a água ou não. Então eu diria que isso é fruto de estudo. Certo. Ainda, né? Então, mas para ser hoje, por seguro, exemplo, hoje, por exemplo, não há oficialmente problemas de usar manta asfáltica em reservatório para água potável. Depois, né? Fora o problema do calor, de ficar sem oxigênio, um incêndio. É perigoso, né? O uso a membrana é mais segura? É mais segura. Com certeza. É? Também É não mais dispensa você tem a EPI, mais cuidados, né? Mas é mais fácil. Só de ser a frio já é muita coisa, preciso né? colocar. Porque como é um ambiente fechado, aquele gás rapidamente pode substituir o oxigênio e pode cair uma primeira pessoa, o segundo desce na caixa d'água, cai o segundo também. Na minha casa Então, eu apliquei membrana, porque eu não queria aplicar manta asfáltica, porque o reservatório lá na minha casa é de concreto. Né? Há membranas que podem ser colocadas em reservatórios, né? E há membranas que não podem. Sim. Você falou que é o de Alcatrão, Alcatrão, né? Não pode ser colocado. O Alcatrão de Esse Ulha já é o E é TA, né? Esse Alcatrão de ETE pode, mas aí já é De ETA não, ETE pode. É E há É uns o que não resiste mesmo à forte. água, ela reemociona em presença de água. Então, há bacana. todos os detalhes quando a gente vai ver. Quando vai fazer esse tipo de projeto membrana. aí, né? São muitos produtos, mas cada um tem um... Tem uma gama de produto muito grande, tem né? uma coisa que ele é maravilhosa e um calcanhar de Aquiles que ele não pode... Já conhece todos os produtos da sua representação? Olha, Com certeza. como foi o que a fez. sua prima ela vai crescendo... Sempre tem coisa nova. E ela está comprando empresas, então já tem a Denver mais 3, né? Agora de poliuretano, de produtos, membranas à base de epóxi, já tem de lã de vidro, Sim. lã de vidro, lã de rocha. Lã de rocha. Rock fibras, Então, e no exterior também, então sempre tem um produto que eu não sabia que a gente tinha, a gente já tem, legal, a Suprema né? como grupo, Bacana, né? bacana. Então a linha é muito grande. Me diga uma coisa. Aí, vamos lá. A gente falou só de membrana e de manta. E a solução para os baldrames? Sapata, essas coisas tudinho. Temos? Temos, bem, até mais barata, inclusive, nem precisa de uma grande membrana, é uma membrana asfáltica mesmo ali na... A emulsão asfáltica é mais eficaz? Ela é boa. O seu asfalto porque a pressão por preço é muito grande. complicado. Sim. Então, assim, População. você acaba jogando os produtos, os graus Diluindo. mesmo. Quando eu comecei a trabalhar na indústria, há um século atrás ou 2, você fazia um grout e o grout, nossa, ele tinha aquelas... Né, ele espalhava, ele mantinha homogeneidade. Eu diria que, assim, a ideia é que você ia ter grout de 100 MPa, com inibidor de corrosão, projetável. Né? Então, se eu olhasse agora eu no passado, eu dizia, meu Deus, o que foi que houve? Por que sumiu? A pressão de preço é tão grande que não sai do lugar. Então, Você sabe por que isso? Deixa eu explicar. Você tocou num negócio interessante. É a banalização. Não diga banalização, mas é a melhoria para você vender. Exato. Eu reclamei de um produto. Mas eu não é- reclamei de um produto. Concordo. Vinagre em- de maçã. Pedi Tiago. uma pessoa para comprar. Aí chegou o vinagre. Aí tinha uma maçã desenhada, mas não era vinagre de maçã. Era vinagre de álcool saborizado. Exato. Você está entendendo? É o creme de leite que não é mais creme de leite. E a solução para mim Entendeu? é educação. É palestra. Mas também não adianta, Para poder... Marcos, você colocar um produto mais barato no mercado e dá problema. É. Nós temos mantas, É. não vou citar nomes, aqui nós temos mantas que é 30% mais barato. E aí? 30%. E ninguém quer usar. Quem conhece de impermeabilização não usa. O leigo que Entendeu? não vai saber, O vai leigo lá que e não vai compra. saber, vai lá e compra, pronto. Porque, não, beleza, eu comprei agora, daqui a 5, 6 anos vai dar... Sim, É 5, problema. 6 anos não, desculpa. Então, Em 2 chuvas, que a gente... É uma chuva por ano. É por chuva. Em 2 chuvas, a Amanda vai embora, tá aí. entendi. Voltando, que eu fugi da redação de novo, né? Não, é massa. Usa-se a membrana de asfalto, uma boa membrana, e é bom também impermeabilizar
as primeiras fileiras de tijolo, Sim. a parte de argamassa interna e externa, não usar de jeito nenhum nessa área o famoso que é a areia contaminada. Contaminada. Né? Então, tomar um certo cuidado, pelo menos nesse começo daí, para poder não ter infiltração por capilaridade, mas é teoricamente fácil de resolver, de prevenir. Uma dúvida também, que eu acho assim, que eu, na minha opinião, faria. Você faz uma sapata isolada e muitas vezes o cara não impermeabiliza a sapata. O ideal é que se impermeabilize ou não. Quanto mais antes, melhor. Sim. Porque você vai deixando muito pro final. E fica enterrado, né? Você já tem uma pressão. E para corrigir, uma vez eu estava em uma palestra, dessa vez foi uma palestra para o público de varejo, para pedreiros, para lojistas, pediram, eu fui dar. E uma pessoa me falou assim, não, todo ano eu conserto minha casa, porque o salitre sobe e tal, mas eu sempre peço para dar uma raspadinha, fazer uma coisinha de leve. Eu vou aplicar um produto. Aí foi que eu falei para ela, assim, plus, size, não sei o quê. De coração, assim, tirei o crachá, falei, olha, é muito melhor. Em vez de todo ano fazer uma coisa mais ou menos... Escolhe qual é o seu pior local. Ela falou, não, o pior local é o quarto do menino. Eu falei, então faça bem feito. Isso. Escolha a marca que você confia. Faça bem feito este ano no quarto do menino. Isso. E aí no ano que vem, ou quando ganhar um 10º, quando você puder, você faz em outro. Mas esse negócio de... todo mundo pro quarto do menino. Esse negócio de ficar fazendo todo ano, desfazendo... Não dá certo, não. Isso é caro. Isso é caro. E outra coisa, não é uma solução. Não. Daqui a pouco, não é, Marcos? Daqui a pouco tá lá, tudo cheio infiltrado de novo, mesma coisa. Exatamente. Eu faço um bloqueio. Chego pro cliente, olha, vamos fazer um bloqueio aqui. Eu disse, como é isso? Se você vai cortar a alvenaria, a gente vai botar uma manta asfáltica em cima, com uma emulsão asfáltica, e você vai sobrepondo as mantas uma em cima da outra, e você abre 1 metro, faz isso, fecha, faz outro metro, e você faz na alvenaria todinha. Porque assim não sobe mais. Injeção de tem injeção de... Tem várias coisas que o Eu pessoal acho que eu vou entrar usa. numa polêmica aqui agora. Aproveitar que a gente tá aqui num clima de descontração. Só presta com a polêmica. E a tinta emborrachada. Sim. Pronto, agora você Meu amigo, você tudo... mexeu num vespeiro. Nossa, virou solução pra tudo. Pra tinta tudo. emborrachada. Pois é. E aí, Marco? É uma membrana, né? É uma membrana colorida, né? Mas enfim, dê seu parecer. Eu sempre acho assim, quando alguém fala pra mim, olha, e tal produto, eu digo, vá procurar a ficha técnica. Isso, muito bem. Se tem o quê? Consumo, desculpa, absorção de água. Teor de absorção, que às vezes são muito elevados, né? Então, lógico, você tem que confiar no que está lá escrito, né? Exato. Teor de absorção de água, que mais? Elasticidade, que tem que ser elevada de fato. A espessura de filme seco. Sim. Existe um estudo sobre agora que chama de CBA, né? Que é o Crackability, não sei. Enfim, se você tem todos esses dados bonitinhos, você confia nele direitinho, aí deve ser um bom produto, você testa e provavelmente vai dar certo. Eu tento fugir dessas soluções meio milagrosas. O milagre ali engarrafado que não é legal, né? E outra, nós temos um problema que é a espessura. Não existe milagre. Não existe como a tinta ser impermeabilizante. Porque ela não tem espessura. Como o Marcos mesmo falou, são métodos. Você não pode chegar e passar aquilo ali e achar que vai resolver, não. Tem que ter um gabarito para poder aplicar. Não é assim? Tem que se você não tiver, caro no final. É caro. E outra coisa, se você não compra um produto bom, você vai pagar 2 vezes. Não é? E uma boa membrana, ela tem seu custo. É difícil você ter uma membrana muito baratinha. É milagre. É igual cimento. Não adianta você comprar um saco de cimento de R$40, chega um de 20. Não, eu fiz cimento reciclado. Como é que tem? Não tenho. Não tem cimento reciclado. Agora esses outros produtos tem. Eu fui numa feira uma vez e o cara tava vendendo uns tubos e conexões. Eu disse, me diga uma coisa aí. Eu disse, não, mas esse tubo aqui não dá no da marca famosa lá e da outra marca famosa. Eu disse, como é isso? Eu disse, não, porque não é normalizado ainda, não sei o que. Eu disse, como é que você vende isso, meu amigo? Aí eu peguei umas casas, fui fazer umas inspeções. Meu amigo, o tubo vaza pela pele. Tá entendendo? Pela parede, vaza. E vazou esgoto. Na casa do vizinho, era 2, 3 andares, tava lá, aí na parede, tudo preto. Porque você vê logo qual é a diferença quando é mancha d'água e quando é mancha de agentes biológicos. Exato. Você tá entendendo como é a coisa? Aí era o tubo do cara. Aí assim não pode. É igual as mantas, as coisas, tudo isso você tem que ter. Cada dia é um aprendizado, né, Marcos? Cada dia é um aprendizado, porque sempre está surgindo coisa nova. Tem uma aplicação, né? Essas coisas tudo que tem que ter, tem que ser surgindo. Correto. Por isso que é bom a gente vai fazer nosso treinamento aqui mesmo. Vamos fazer, vamos marcar aí com o Cido com o Senai, alô Emerim, Júnior,
Vou Pedro. colocar do Senai Pedro lá, sei lá no CREA. Lá no CREA, pronto, no CREA. No CREA. No CREA é bom Que inclusive é também. nosso patrocinador. Vamos aproveitar. pronto, Obrigado, no CREA. O Sinduscom, quem tá precisando do patrocínio do Sinduscom. Alô? Ó, o Sinduscom, chegue junto. Vamos chegar, um bocado de gente. Da Denver. Da Denver, né? A Denver podia mandar uns produtos pra sortear aqui. E sorteio. Aí, vamos dar uma cantada logo aqui em Marco, né? Boa. né? A gente sorteia. No programa fazendo sorteios aqui da Denver. Vai dar certo. Mas você consegue ver que melhorou essa questão dos projetos de impermeabilização? Tem melhorado. Tem melhorado. Um dos motivos, inclusive, é porque dói, né? Hoje, quando qualquer... Apesar de projeto é norma, é lei, mas não é lei ainda tem uma certa nuance. Mas quando você tem uma controvérsia com algum usuário, com algum cliente... Quando vai para a pendenga jurídica... você chama um perito, e o perito, a primeira coisa que ele pergunta é mostra aí o projeto. Norma não é lei, mas lá no tribunal ela serve como lei. Exato. Entendeu? Porque o juiz vai se basear no que o perito vai dizer pela norma. Isso. Aí então um dos motivos é apropriador. E o segundo é que eu acho que começa a se perceber que o faz e refaz acaba saindo mais caro também. E aqui mesmo um projeto não é caro. Assim, não. Em relação a uma essa casa que eu tava falando para você que eu fui lá do cara, o cara esqueceu. Esqueceu não, a construtora não colocou impermeabilização. O cara fez pena. Era o close do cara, sabe, destruído. O papel de parede. O papel de parede assim tinha uma poça d'água dentro, sabe? Era uma coisa pavorosa. E assim, esqueceu de impermeabilização. E para nossa sorte aqui tem bons projetistas no Nordeste como um todo e bons aplicadores também. Então né? A gente não tem o que se queixar de que precisa de vir alguém do Sul para fazer alguma coisa aqui. Ou seja, é uma coisa já regionalizada. Já tá bem. É assim, só usar. Só usar. Aplicar bem e com mão de obra especializada. Amigo, nosso tempo está acabou exaurido. Já acabou. E o problema é que Ivan hoje... Como é um programa de Volta para o Futuro, que é do passado, de Volta para o Passado, que é o futuro. Eu acho que Ivan pegou no sono. Aí daqui a pouco Ivan vai lá e corta a Ivan, transmissão. cadê as fotos, Ivan? Viu? Ele tá sozinho hoje, eu acho que vai tirar foto. Não. Pois é. Aí, assim, é importantíssimo, eu acho, impermeabilização. E assim, para você que trabalha com grandes reservatórios, exato. Né? Sempre não. Sabe o sempre peso. É caro, qual é qual o custo? O custo é alto da impermeabilização? É caro. É então, baratíssimo. Não. Em relação à obra é caro, mas em relação a você não ter problema, é de graça. Sim, exatamente. É de graça, não é? Não é bom ter uma boa impermeabilização? Exato. Numa obra, assim, uma obra vertical, uma obra de um prédio, deve estar 3%, alguma coisa. Uma obra específica. Não uma específica reservatório. Sim, uma coisa interessante que a gente estava falando sobre isso. Sim, a questão de você ter. Você falando da ficha técnica, é importante que as pessoas testem os produtos. Você vai aplicar, como eu estava falando um dia desse, o cara estava reclamando de um lote de cerâmica, porque comprou. Meu amigo, se você vai comprar um revestimento de cerâmica para um prédio de 20 andares ou 30, é uma grana absurda. É ou não é? É muito revestimento. Então, antes de você comprar, você faça os testes de arrancamento, de plano de cidade, de absorção. Faça esses testes. E lê as fichas. E lê as fichas técnicas. Né? Tava lá o problema, você viu essa semana no grupo lá? Que o cara tava cortando as cerâmicas de grande formato, né? Eu acho que era 80 por 80, 90 por 90. E tava quebrando. Tava quebrando. Quando você bota na escadeira lá, ela parte irregular. E tava partindo o lote todinho, não foi assim? Complicado. Aí, ou seja, é um problema grave isso aí. Então, faça os testes. E até as boas empresas, é tão importante o teste que a gente faz dentro de obra, porque até as boas empresas, às vezes, falham. Sim, um lote danificado. Pode acontecer. Entendeu? Pode acontecer. Não tá, como é que dá o nome? Esse problema na cerâmica é alma negra, um negócio assim. Num cozimento errado. Exato. Aumentou a temperatura ou não cozeu correto, aí ela dá esse defeito. Mesmo jeito. Ou às vezes também, a gente tem que fazer meia culpa com o cliente, né? Porque às vezes, Marcos, chega o cliente, não... Rapaz, tem uma cerâmica ali boa. Tem um porcelanato ali de R$15 um metro quadrado. Aí você já tem que começar a desconfiar. Você já olha. Eu peguei um bode assim, de uma cliente. 90% das peças todas empenadas. Entendeu? Um nível de empeno fora do comum. Tem algum problema. Aí assim, era um porcelanato. Inclusive porcelanato caro, que você compra, esse porcelanato que a gente compra de régua, agora que está na moda, são todos empenados. São. E não entendeu? pode De ter. boa qualidade. Tem um limite da planicidade, mas não exato. pode extrapolar. Mesma coisa são as mantas.
vai aplicar na impermeabilização do seu prédio, tudinho, faça o teste, né? Faça ali num cantinho alguma coisa, teste de estanqueidade, que as pessoas esquecem de fazer, Exato. não é? Exato. Amigo, Esquece de fazer. o papo tá excelente, mas nosso tempo se exauriu. Então, Vamos partir estamos- agora, né? Vamos agora agradecer. agradecer a Marta. Eu que agradeço, gostei Né? bastante. É. Foi Muito bom. obrigado, pela ó, foi presença. maravilhoso. Volte mais vezes. Venha para Mossoró agora fazer os cursos. Vem Né? Traga para cá os cursos para a gente levar lá para os nossos colaboradores. Tem um termos aí, Tem um né? termos, Pra é. um excelente hotel. Aí você fica para quando for fazer os cursos. Exatamente. Até uma desculpa. Seja muitíssimo, sabe? Já Foi, pensou? seja muito sempre bacana. bem-vindo aqui a esse programa. Quando Excelente. precisar do espaço, já sabe o caminho. Eu agradeço bastante o convite, estou muito contente. Gostei bastante do nosso papo? papo, inclusive. Ah. Foi muito bom. É muito melhor do que eu imaginava. É inclusive. um papo de engenheiro. É o papo de dinheiro. Meu objetivo. De prato. É isso aí. Então, muito obrigado. Obrigado aos nossos patrocinadores, nossos telespectadores, Exato. os entusiastas da engenharia. Nossos amigos lá do Grupo Papo de Engenheiro, Isso, do CREA, do CREA, da Percol Percol Engenharia e da Exata Engenharia. E até a Próxima semana, né? próxima terça-feira. Saúde e paz. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.